Bom, então voltando aqui rapidinho, né, de onde a gente tinha parado lá no outro vídeo, para fazer aqui nessa versão do Gram-Schmidt, a gente teria que ainda, né, dividir por V2, chamei de V2, os índices estão tudo errado, né, cara, mas tudo bem, você entende, né? Então seria aqui o V1 barra V1 barra. Então, ok, vamos calcular então este produto interno aqui, o primeiro, né, seria assim, G1, G0 com G2, aí essa integral de menos 1 até 1 de 1x ao quadrado dx, tá? Aqui ia ficar x ao cubo sobre 3, né? E aqui de menos 1 até 1, então fica 1 sobre 3 menos 1 ao cubo sobre 3, né? Então dá 2 sobre 3, certo? Esse é o valor da integral de G0, G2. Seria essa daqui, né? E aí a gente teria que fazer agora o G1, G2. Aí o G1, G2 é x vezes x ao quadrado dx. Fica x a terceira lá dentro, a integral é x a quarta sobre 4, de menos 1 até 1. Aí fica 1 sobre 4 menos 1 sobre 4, e aí dá 0. Olha aí que bom, né? Então, ó, G2 com G1, que é x quadrado menos... ficou esquisito que eu chamei de V2, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui, vou botar ali em outro lugar bonitinho pra gente entender, né? Que diabos a gente tá fazendo, socorro. Eu chamei de V3, é para chamar de G2, né, gente? Tudo bem. Então, a nossa função lá, G2, que seria ortogonal, vai ser x ao quadrado menos esse produtinho interno aqui, x ao quadrado com 1, na direção... Ah, não, esse aqui que eu falei que era x, né? Eita. X ao quadrado com x, na direção de x. Ah, ainda tem que calcular, né? Eita, esse outro aqui que deu 0, né? Que é x quadrado com 1. Mentira, não foi o outro. Esse aqui que dá 0, né? Que esse aqui é o... Esse aqui com x que deu 0. Com x que deu 0, foi... Meu Deus do céu, uma confusão que eu fiz com esses x, né, gente? Ainda tem que fazer aqui a norma dessa função aqui, 1 ao quadrado, né? Só alegria. Deixa eu fazer aqui dessa cor aqui então. G0 com G0 fica sendo... Ah, tinha que ser a norma, ainda tinha que ser raiz quadrada disso aqui, né, cara? Eita, ferro. Menos 1 até 1 disso aqui. Então isso aqui fica x de menos 1 até 1. Então se eu integrar aqui dá 2. Aí essa outra aqui, de verde mesmo, que é o G1 com G1. Então integrar de menos 1 até 1 de x quadrado. X ao cubo sobre 3. De menos 1 até 1, que dá 2 terços, né? É só para fazer essas contas aqui tudo assim, né, cara? Eita ferro. Tá aqui assim. Eu acho que ainda tinha que passar a raiz quadrada lá, mas a essa altura do campeonato eu já não me lembro de nada, né? Eu tô fazendo isso certo mesmo, gente. Eu nem olho, que eu já não sei de mais nada. Eu sei que esse aqui eu tinha que dividir x2 com v1. Isso aqui sobre 2. Aí esse aqui dá 0. Então ali, ó, essa minha função g2 ali, eu já tô confuso já. Esse é x ao quadrado menos 0x menos esse produto interno do x2 com x1, que dá 2 terços,
vezes 1 sobre o tamanho lá dele, que é meio, né? Então ficaria uma coisa assim, x ao quadrado menos 1 sobre 3. Certo? Então isso daqui que seria a bagunça aqui desta base, né, dos 3 polinômios aqui que a gente encontrou que seriam ortogonais. Então, para esse caso aqui, a gente teria assim, polinômios ortogonais, né, nesse intervalo. Então, o G0 eu teria como sendo 1, o G1 eu teria como sendo x, e o G2 eu teria como sendo x ao quadrado menos 1/3. Certo? Então, isso aqui seria uma versão aí dos polinômios ortogonais, né? O que a gente tem de garantia? A gente tem de garantir o seguinte: se eu fizer o produto interno desse com esse aqui, nesse intervalo dá 0, o produto interno desse com esse aqui daria 0, o produto interno de x com esse aqui a gente já viu que dá 0. Vamos só testar, né? Ver se o G2 com o G1 dá 0, com essa nova G, né? Seria a integral de menos 1 a 1 de x que multiplica x ao quadrado menos 1/3. Que é o G1 com o G2. Vamos ver, se não der, fiz coisa errada. Então seria x ao cubo menos x sobre 3. Aí ficaria x à quarta sobre 4 menos x ao quadrado sobre 3. Né? De menos 1 até 1. E aí dá 0 mesmo. No 1 vai ficar, né, 1 sobre 4 menos 1 sobre 3, menos, no menos 1 fica exatamente a mesma coisa, porque as potências são pares, e aí dá 0. Então esse carinha aqui que a gente construiu, ele é ortogonal a esse primeiro e também deve ser ortogonal aos G0, né? A gente só fizer... Será, gente? Não sei. Agora eu tô com dúvida. Vamos fazer, né, cara? Só tem 6 milhões de coisas para fazer, mas a gente testa. X ao quadrado menos 1/3. Você lembra de fazer isso aqui em álgebra linear? Em álgebra você fez? Não sei, né, gente? Então fica só a integral aqui, dx ao quadrado menos 1/3. Então, vou resolver a integral, né? X ao quadrado. X ao cubo sobre 3 menos 1/3 x sobre 3. Com x variando de menos 1 até 1. Né? No 1 fica 1/3 menos 1/3, que dá 0, menos, no menos 1, menos 1/3 ao cubo, menos 1/3. E aí dá 0. Olha que maravilha. Tá? Então assim, no intervalo menos 1, 1, a gente encontrou aí 3 polinômios que são ortogonais, né? Tá, aquele caso que a gente fez no primeiro, por exemplo, intervalo 0, 1, essas funções que a gente não conseguiu fazer. O que isso aqui garante para a gente? Garante o seguinte: se a gente fosse fazer uma interpolação utilizando os pontos no intervalo 0, 1, ou de menos 1 até 1, né? Através dessas funções aqui, aí a nossa interpolação ia ser bem mais tranquilo, né? Então, ó, se os nossos x's estão todos nesse intervalinho aqui, né? E vamos utilizar, né, estas GI, chamar aqui GK de x. Então a função f, a aproximação ia ser bem mais tranquilo, né? O f de x ia ser somatório
pro i de 0 até n do que? Dos produtinhos internos aí. Fala x, i, g, k, meu Deus do céu. Vamos chamar de x e y, né? Sobre, ainda a gente não fez elas, né, ortonormais, a gente não exigiu que as normas fossem iguais a 1 para estas funções, então a gente vai ter que dividir pela norma ali, né, que a gente não fez a condição de, olha, isso aqui tem que ser 1. Beleza? Aí o que acontece? O sistema linear seria ortogonal, né? O sistema, não é ortogonal, gente, é diagonal, né? Então, o sistema linear para o ajuste, né, com 3 variáveis seria diagonal. A gente não teria que fazer muita coisa para resolver esse sistema, né? Essa é a grande vantagem de ter funções ortogonais. O sistema lá resultante ia ser um sistema diagonal. Tá bom? Qual é o problema, né? O problema disso tudo é que elas dependem do intervalo. Então, cada vez que a gente fosse fazer um intervalo diferente, a gente teria que calcular os polinômios todos diferentes, utilizando várias e inúmeras integrações, né? Qual é a vantagem? A vantagem é que se você tiver que reduzir esse número de contas por causa do seu sistema, você pode usar uma versão dos polinômios que já estão calculados, né, ortogonais aí na internet, né? Os mais famosos que tem são os polinômios de Legendre. Eles são definidos com uma fórmula recursiva e aí eles mantêm a integridade de que, além de serem ortogonais, aquele produtinho lá interno ele é 1. Eles têm norma 1 no intervalo menos 1, certo? E aí é que vem a mágica. Se você tem os dados que não estão nesse intervalo, que foram construídos os polinômios ortonormais, você faz uma substituição, né, linear. Você pega um intervalo, por exemplo, se você... Cadê o negócio aqui? Ah, eu não estava enxergando. Se você tem que os xis, né, eles estão assim, no intervalo de 1 até 3, você usa uma mudança de variáveis, né, você usa aqui, vou chamar aqui de f de x, tal que o f de cada um dos xis esteja no intervalo menos 1, 1, e essa f seja, né, uma função linear. Porque aí você vai ter que usar essa linearidade para adequar os dados e usar, né, o ponto aqui que você quer no lugar certo. Além de fazer uma adequação na y. Tá bom? Mas eu não vou entrar muito nesses detalhes porque as coisas polinomiais a gente não vai utilizar tanto, né? A gente vai utilizar mais as trigonométricas, que são mais bonitinhas. Beleza? Tranquilidade. Então, no próximo vídeo eu continuo falando sobre essas coisas. De polinomos ortogonais, funções ortogonais. Para simplificar aquele sistema linear.